Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Uma Dia. Estou aqui para ajudar vocês agora nessa reta final, né, para o Enem, na semana de revisão. Bom, gente, vamos agora para. A gente está corrigindo aí o Enem de 2020, primeira aplicação, caderno. Gente, desculpa. Caderno azul. Vamos para a questão 57, né? A gente fez aí uma questão de geografia. Vamos só para uma questão aqui para a gente revisar. Olha só que interessante. Sobre hegemonias e emancipação no século XXI. Vamos ver aqui com dicas, né? O que essa questão quer trazer para a gente. Olha só. O comando da questão, vamos ler o comando primeiro, ó. Tomando o texto como parâmetro, qual tendência contemporânea impulsiona a formulação de estratégias mais abrangentes por parte do Estado americano? Então, vamos ler o texto. Olha só o que o texto está descrevendo. No caso do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a ênfase está posta no traçado de uma estratégia geral de desarticulação, não só dos inimigos reais, como dos potenciais, inseridas na concepção preventiva que supõe que a mínima dissidência é um sinal de perigo e de guerra futura. Deve-se ter capacidade para responder a uma guerra convencional, tanto quanto para enfrentar um inimigo difuso, atentando simultaneamente para todas as áreas geográficas do planeta. Trata-se, sem dúvidas, da estratégia com pretensões mais abrangentes que se desenvolveu até agora. Então, vamos voltar no comando. A gente lê o texto, né? Tomando o texto como parâmetro, qual a tendência contemporânea impulsiona a formulação de estratégias mais abrangente por parte do Estado americano? Então, qual que seria? Olha só. A. Erradicação dos conflitos em territórios. B. Propagação de organizações em redes. C. Eliminação das diferenças regionais. D. Ampliação do modelo democrático. Ou E. Projeção da diplomacia mundial. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, belezinha? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer? Bom, galerinha, aqui se vocês marcaram a cadeia em rede, a letra B, vocês acertaram, tá? Olha só, por quê? Gente, deixa eu... Aqui, ó. Propagação de organizações em rede. Gente, o texto, ele vai descrever pra gente, olha só que coisa importante, né? Olha só, tomando como texto, como parâmetro, né? Qual tendência contemporânea impulsiona a formulação de estratégias tal mais abrangentes por parte do Estado americano? Então, o que a gente tem no texto, tá? Ó, tô parecendo mais questões de linguagens, né? Mas é uma questão aqui de geopolítica também, tá? De geografia, tanto história, geografia, como geopolítica, tá? Então, ó, a gente tem aqui, ó, no caso do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a ênfase está posta no traçado de uma estratégia. Então, a gente tem muita palavra estratégia, ó, geral e desarticulação, não só os inimigos reais, como potências inseridas na concepção preventiva, tá? Que supõe que na mínima dissidência é sinal de perigo, né, de futura guerra. Então, assim, a gente tem aqui, ó, prevenção de guerras futuras, tá? Ó, deve ter capacidade para responder uma guerra convencional. Então, ó, capacidade para responder uma guerra, enfrentar o inimigo difuso. Enfim, olha só, a gente vê muita questão aqui de estratégia, tá? Ó, o que acontece, gente? A gente tem aqui a questão dos Estados Unidos, né? Tem muito a ver com por que seria propagação em redes? Tem muito a ver com a doutrina Bush, né? Se vocês não sabem, olha só, vamos ver por que não são as outras, né? Depois eu vou explicar para vocês o que tem a ver essa doutrina. Aqui eles estão utilizando uma guerra preventiva, ou seja, né, uma proteção contra a guerra, tá? Então, por isso que não vai... por que não vai ser as outras? Ó, erradicação de conflitos? Não, né? Até porque, gente, é muito difícil, até a ONU tenta, né, promover a paz, mas é muito complicado, é muito difícil você erradicar um conflito, tá?
por mais que a gente possa tentar, a ONU, enfim, todos promoverem a paz, gente, é muito complicado, tá? Em situações de guerra, erradicar por completo um conflito. Infelizmente, sempre existem conflitos, guerras. Então, assim, ó, erradicar é algo não impossível, tá? Porque a paz ela é necessária, mas é algo muito complicado, tá? Então não seria isso. Eliminação de diferenças também não, nada a ver, tá? Ampliação de modelo democrático, não, aqui eles estão utilizando prevenção contra a guerra, então sim, né? Proteção da diplomacia, projeção, não, tá? Não, não, eu entendi, eu li proteção, mas aqui também não vai ser projeção da diplomacia mundial. Gente, propagação de organizações em rede, o que que seria isso? Promover a segurança, tá? Em relação aqui, ó, a tecnologias, a palavra muito utilizada aqui, ó, estratégias, tá? O que que o governo americano vai utilizar aqui, tá? O Estado americano, ele vai utilizar estratégias. O que que seria essa propagação de organizações em rede? Tecnologias, estratégias, né? Principalmente em relação ao comando militar, né, da segurança, né? Como é que eu posso dizer? Tecnologias, tá? Para proteção de uma guerra, digamos assim. Tem muito a ver com a doutrina Bush. Eu vou mostrar aqui para vocês entenderem melhor o que, que seria essa propagação de organizações em rede dentro desse contexto aqui, né? Que a gente tem aqui, esse contexto de por que, que eles aqui estão na concepção preventiva de guerras, né, de proteção. A gente sabe que os Estados Unidos, ele tem muitas potências, né, em relação ao armamento, enfim, tanto na questão da Guerra Fria, enfim, ele é um país marcado aí por ter bastante potências armamentistas. Aqui no caso é mais a questão de proteção, tá? Contra ataques terroristas. Então seria estratégias. Aqui no caso, propagação de organizações em rede, para ficar mais fácil para vocês entenderem, é assim, ó, seria estratégias, tá? O próprio texto ele vai dando sinais aqui pra gente, ó, estratégias, tá? Ó, mas eu não sei nada das alternativas. Ai, meu Deus. Gente, calma, tem como fazer, mesmo que você não soubesse o contexto, tá? Segundo o próprio texto, ó, ele vai dando sinais, ó, uma estratégia, tá? Desarticulação, potências, aqui, ó, concepção preventiva, tá? Opa, aqui, ó, preventiva, sinal de perigo, capacidade para responder, guerra futura. Então, assim, ó, convencional. Eu tô rabiscando aqui tudo, né, gente? Desculpa. Enfim, essa proteção, tá? Essas estratégias aí de proteção. Tem muito a ver um exemplo disso. O que, que seria aqui a doutrina Bush? Olha só, deixa eu explicar para vocês que tem muito a ver com isso, com essa questão de estratégias de proteção aqui, né? Propagação de organizações em rede, utilizar a tecnologia aí para poder. Da tecnologia também, né? Hoje a gente vê aí a questão da tecnologia muito influenciável, né, como proteção de guerras, como estratégias, né, como a questão de segurança. Então, o que que seria isso? Né? Olha só, um exemplo disso que vai ser a doutrina Bush, né? Só um exemplo, tá, gente, para dar aqui para vocês sobre essa questão de propagação de organizações em rede. Só rapidinho aqui, créditos totais, aí é toda a matéria, tá? O site, então créditos dele, que eu tô retirando a fonte dele, tá? Olha só um pouquinho sobre a doutrina Bush, né? Ela vai ser aí, foi aí uma orientação da política, só como exemplo, tá, gente? Para vocês entenderem o que, que seria, por que que, né, seria essa alternativa, olha. Vai ser aí uma orientação da política externa, tá? Do presidente que era nesse período, né? O George Bush, tá? Em 2002. Então, o que que consistia aí essa doutrina Bush? Que pode ser que um exemplo, que é um exemplo aqui pra gente, né? Em relação à questão, vai ser uma ideologia, tá? Olha só, que ela, ó, privilegiava a guerra preventiva, que é exatamente o exemplo da nossa questão, tá? É a guerra preventiva, ou seja, proteção, tá? Usar a guerra como proteção, ó, combate ao terrorismo e à livre circulação de capitais, né? E essa doutrina Bush,
né, que a gente vai ter aqui como exemplo, ela vai declarar também 3 países como integrantes eixo do mal, né, segundo a doutrina dele, que seria o Iraque, o Irã e a Coreia do Norte. Então, assim, ó, vai ser, só para a gente ter mais ou menos uma noção, seria uma ideologia que vai privilegiar a guerra preventiva, tá? Para combater o terrorismo e a livre circulação de capitais. Então, a gente tem vários exemplos, tá? Ó, o que aconteceu, né, após 8 anos do governo aí do Bill, né? Os americanos aí vão eleger o George Bush, né? Que ficou muito conhecido, né? Como presidente. O governo dele aí dos republicanos quase sempre é caracterizado por uma retórica isolacionista, tá? Com Bush não vai ser diferente, o governo dele aí, infelizmente, houve durante o governo dele, tá, uma das piores crises econômicas, que foi o primeiro presidente que enfrentou um ataque em território americano desde a Segunda Guerra. Então, assim, ó, o governo dele foi bem conflituoso, né, houve ataques, então, por esse motivo, essa doutrina, tá, de prevenção, né, em relação ao medo a ataques terroristas, então, tem muito a ver com a questão, tá, ó. A doutrina Bush ela vai ser lançada aí pelo próprio presidente, né, em janeiro de 2002, durante o discurso dos Estados Unidos, tá? Só para vocês saberem o que foi ela no Congresso americano e então aí nessa ocasião vai acontecer muitas coisas, tá? Ele vai expor aí suas ideias, né? Ele afirmou que o cenário que havia se transformado aí os atentados 11 de setembro, tá? De 2001, é que os Estados Unidos não deveria esperar por outro ataques terroristas. Para quem não sabe aí, ó, 11 de setembro, o que aconteceu, ó? Exatamente o ataque às Torres Gêmeas, tá? Que, né, da Al-Qaeda, né, para quem não sabe, que ficou bem marcado aí para a história, né, na história, inclusive a gente já fez até questões sobre esse ataque sobre o Osama Bin Laden, né, que inclusive foi aí perseguido, foi um grande terrorista, né, que causou vários ataques, várias mortes, enfim, sobre esse ataque aí. Olha só, então só pra gente fechar aqui, aí o que aconteceu? Bin Laden, né? Que deu aí a ajuda militar à Colômbia. Com isso aí o mundo vai se dividir entre países que vão apoiar os Estados Unidos, que vão declarar contra a política externa americana. Então, assim, várias coisas, tá? Por outro lado, as nações da França, eixo de paz. Então, assim, isso foi em 2003, tá, gente? Então, olha só, o que se resumindo, né, só para vocês terem uma ideia do que foi a doutrina Bush, ela vai se resumir aí em uma ideologia que vai privilegiar aí a guerra preventiva, tá? E combater o terrorismo e a livre circulação de capitais. Então, esse é o foco dela. Por esse motivo que tem muito a ver com a questão, né? Aqui, ó, né, ó, vai ser a propagação de organizações em rede, ou seja, se eu tenho organizações em rede, fica muito mais fácil ter o controle dessa estratégia preventiva, tá? O que seria isso? Tecnologia, né? Principalmente na questão da segurança, fiscalizar aí esses países que podem ser considerados aí perigosos. Então, assim, colocar segurança, né? Comando militar nesses locais, enfim, várias estratégias, tá? A gente tem aqui, ó, questão estratégia, né? Aqui, ó, estratégia. Então, tem muito a ver com essa doutrina, tá? Por esse motivo aqui, que vai ser a letra B. A gente vai ter propagação dessas organizações em rede, tá certo? Bom, gente, espero que vocês tenham entendido. Questões de revisão, né? Que não demanda somente um conhecimento histórico sobre a doutrina Bush, enfim. Aqui é uma estratégia importante para vocês em relação ao contexto da revisão, né? Mesmo que suponhamos que você não saiba a matéria, né? Vamos colocar aqui uma dica de revisão. Prestem atenção no texto, ó, nas palavrinhas. Ó, olha só uma dica legal para vocês, ó. Cadê? Guerra futura, né? Foi o que eu disse, ó, uma guerra convencional, inimigo, enfim, aqui, ó, não só os inimigos, preventiva, tal. Então, olha só, você já percebe claramente, segundo algumas palavras, né? Dá pra você pegar aqui algumas estratégias, ó, estratégia, né? Palavra estratégia, alguns comandinhos do próprio texto, né? Se vocês tiverem dúvida,
reparem o texto, quais palavras eles estão descrevendo, mesmo que você não saiba a matéria, tá? As alternativas é muito importante, prestar atenção nas alternativas, nas palavras do texto, tá? Ó, estratégia, então a gente vê aqui, ó, inimigos reais, né? Então, assim, ó, a gente vê várias coisas, né? O que está focando muito na propagação de organizações em rede, ou seja, um certo receio, tal, guerra preventiva, ó, um medo, tal, inimigo difuso, áreas geográficas do planeta, estratégia com pretensões mais abrangentes, né? Então a gente percebe aqui claramente o que? Um medo de guerra, um receio, tá? Por esse motivo aqui que a gente vai, que a alternativa correta seria a B, tá? Uma propagação de organizações. O que seria organizações? Estratégias. Então a gente percebe claramente aqui, ó, muitas vezes a palavra estratégia, né? Vou limpar aqui para ficar mais fácil para vocês, ó. Estratégia, né? Olha só, estratégia de novo, estratégia de novo. Então, ó, isso tem claro sobre organizações, estratégias, tá certo? Bom, espero que tenha ajudado um pouquinho vocês nessas estratégias aí, né? Em relação a algumas questões aí que podem ser um pouquinho complicadinha, mas que demandam certo. Não seria difícil, tá? É só vocês lerem, terem atenção. Talvez a questão é fácil, tá, gente? Mesmo que vocês não saibam o conteúdo. Prestem bastante atenção, principalmente no comando, tá? Ó, nas alternativas. Isso pode ajudar demais vocês aí a terem estratégias aí nas alternativas, tá bom? Bom, gente, espero de verdade ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo aí. Um abraço.